Primeira etapa, a gente vai navegar aqui no menu configuração de serviço, colocar a senha, ok, esse é o menu. Vou em tipo de bateria, né? Confirma. Escolho qual é o meu tipo de bateria. Se eu pressionar aqui temos a opção níquel cádmio, mas a nossa é chumbo ácido. Confirma. A autonomia é onde a gente faz o ajuste da corrente de carga, né? Então se a sua bateria a capacidade dela de seu banco ali, né, de 55 ampere-hora, a gente pode ajustar aí dos 5.5 ampere até 6 amperes. Como é que eu faço esse ajuste? Na alteração desse minuto aqui, eu sei que a cada 1 minuto é uma variação na corrente de 0.4 ampere. Então, se eu aumento, é um incremento de 0.4 ampere. Aqui eu vou deixar em 15 minutos, que multiplicando esses minutos aí por 0.4, eu vou ter uma corrente de 6 amperes. O número de blocos, onde eu vou ajustar a tensão, né, do meu banco. Meu banco é de 46, então ajusta a metade, 23. Então já ajusta aqui. Quando eu faço esse ajuste dos blocos, ele já vai me alterar aqui a tensão de flutuação. Como saber qual foi a tensão de flutuação que o módulo me forneceu? Eu vou fazer o ajuste aqui para 0, para mim saber qual o valor de referência que o módulo me deu. Vou aguardar um tempo. Tem módulos que me atualizam o valor aqui, tem outros que não, que já fica um valor fixo. Esse módulo aqui, vocês viram que estava em 315, ele atualizou para 311. Então, como esse módulo aqui já sabe que é 311, você vai fazer a multiplicação ali da tensão de flutuação, onde para cada bateria de 12, a gente faz o uso de 1365 a 13.7, né, fazendo o uso de 13.7, multiplicando por 23, deu um valor de 315. Então, se aqui está 311, eu vou ter que fazer um incremento aqui a mais, e mais 4. Confirmo e aguardo a atualização ali. Se for um módulo que tem esse recurso de atualizar o valor de referência. Tem módulos que aqui vai ficar 311, somar com mais 4 você vai ter o 315. Aqui esse daqui já atualizou. Então às vezes a gente tem a tendência de achar que é um somatório, que seria 315 mais 4 daria 319, mas não é o caso. O valor que foi ajustado foi para esse de 315. Aqui a gente tem a tensão final de descarga. 242 já é a tensão, né, de 10,5, então já está ajustado. Mas você pode, não consegue aumentar, mas consegue diminuir. Então se o valor já estiver aqui mais 0 e o valor a menos aí, seja 231, você vai manter, não tem como intervir. Baterias comuns, que é as tradicionais nossas que a gente faz o uso. E assim você já ajustou o menu de baterias. Que direito você vai ver o pé? Modelo de UPS. Então a gente vai entrar aqui no modelo de UPS. O nosso modelo aqui, você tem o tipo, né? Você consegue trocar para modelo unidade lógica ou modular, e tem outro aqui que deve ser uma conversão de frequência, mas o nosso uso comum é modular. Então você mantém modular, confirmou, passa. Potência, você pode ajustar, mas a gente sempre deixa em 50 kVA, mas no meu aqui não quero usar 50, se não ficar gastando energia desnecessária. Mas para o nosso uso, para não ter problemas de... O que acontece que você mexer aqui? Tem módulos que às vezes a gente encontra no sítio, que um está 50, outro está 30, outro está 40. O que isso acontece? O que tem um ajuste para 50 kVA vai trabalhar com maior demanda de carga. Os outros vão ficar com menos, logo vai ter um estresse muito grande no módulo. Então você vai ter uma degradação daquele módulo que está com a potência maior. Então você vai colocar vários módulos, coloca todo mundo igual. O cosseno aqui, acho que é em relação ao fator de potência, normalmente fica ajustado em 0.8, a gente não intervém. Agora aqui que a gente tem um grande standard do ajuste da configuração de paralelo. Se eu vou trabalhar com outro módulo, né? Esse módulo aqui vai ser o meu 2, por exemplo. Então eu tenho que confirmar uma vez. Quando eu confirmo aqui uma vez, ele vem o cursor para me saber dizer, esse cara aqui é único, é o singelo, ou ele vai se trabalhar em paralelo. Aí pode ver que quando eu coloco em única, o módulo já faz o ajuste, ele intervém que teve um problema e jogou a pane inversor, jogou para o bypass. Então se for feito isso aqui, vou voltar aqui só para tirar o sonoro aqui, ver se dá para tirar.
vai voltar para aquela etapa de configuração do paralelo. Então eu confirmo uma vez, fica na unidade paralela, eu realmente quero um módulo em paralelo, então eu confirmo, venho para essa primeira numeração aqui. O que eu configuro nessa primeira numeração? É a quantidade de módulos que vão fazer a distribuição entre mestre e escravo, né, onde é feito entre as unidades lógicas de cada módulo. Então esse primeiro dígito eu consigo intervir até o 10º, então, até o número 10 do Seria a módulo. quantidade de módulos. De módulos que fazem essa transferência entre mestre e escravo entre eles. Né? O meu lá é 3, eu teria que colocar 3. O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo dizer que esse módulo aqui, por exemplo, seria o 2, né? E muda a posição física dele, porque às vezes a gente tem o outro dígito que eu já vou falar aqui, faz referência, digamos, eu escolhi isso aqui como 2, vamos pular aqui para o outro. Na posição física, é a questão do gabinete, é a posição do slot ali mesmo, que vem de baixo para cima, né? Onde aquilo ali está fazendo referência àquelas chaves IA2. Então a chave IA2 tem a 1 a 5, a chave A1 sempre é do slot de baixo, e a chave IA2/5 sempre é o último lá. O que eu posso configurar? Ah, não, eu não gosto de ter o primeiro módulo na de baixo, eu quero o módulo lá em cima, a primeira. Então eu poderia, por exemplo, aqui na 2, ser a posição 4. Então teria o módulo 2, né, na posição 4. Certo? Isso aí é na posição do armário lá. Do armário, isso aí. Começa de 1 para lá. E essa parte aqui que ele salta, depois que eu confirmar, é se eu quero um paralelo efetivo ou se quero um paralelo redundante. Efetivo é que eu determino que esse módulo, junto com outros módulos que também tiverem em modo de configuração efetiva, são necessários para alimentar a carga. Esse módulo é de 50, a sua carga é de 100. Eu preciso do mínimo 2 módulos trabalhando em efetivo para alimentar a minha carga. Então eu teria que configurar paralelo efetivo, de maneira que eles iam entender que eram 2 módulos, só que os dois têm que alimentar sempre. O que vai acontecer? Quando eu desligar um módulo efetivo, ele vai jogar todo sempre lá e passa. Porque daí ele precisa que um só não vai sustentar. Não vai atender, isso aí. Tá. Então, com nossos aqui sempre é muito além da nossa necessidade, a gente usa paralelo redundante. E um desse aqui atende, na falta ele joga toda a carga para o outro módulo. Então, vou só voltando aqui. Então, recapitulando, o primeiro dígito aqui é a questão da numeração do módulo, onde eu vou definir a sequência de mestre e escravo, porque sempre o mestre é o primeiro e vai passando sucessivamente. Faltou o primeiro, é o segundo. Faltou o segundo, é o terceiro e assim vai até o 10º ali. Entendi. Legal? E aqui, no outro dígito, é a posição física no gabinete. Pode ver que o gabinete só cabe 5, só vai até o 5. Contando de baixo para cima. Então, por exemplo, eu poderia ter o módulo 1, né, na posição 5, por exemplo. Eu poderia ter aqui, ó, aqui o módulo 1 na posição 5. Ou o módulo 7 na posição 5, que aqui, como a gente faz o controle de 2 gabinetes, a gente faz isso. Então, eu teria aqui 1 na posição 5, funcionando perfeitamente, tendo toda a ação. Você só vai ter que compreender que seu módulo 1, agora, né, ele vai estar lá na posição 5. Um é o mestre. 1 é o mestre. Tá. E ele vai trocando Mais uma conforme... padronização, né? Isso. De baixo pra cima, mas aí você É, pode alterar para toda- facilitar. Você colocar 1 de 1, 2 Normalmente faz para padronizar a configuração, onde as pessoas costumam ajustar para quê? Para 2 de 2, 3 de 2. que a gente vai aqui 1 de 1. Onde agora eu tenho o módulo 1 na posição física 1, que é na chave IA2/1. Por que ela arruma? Vou recapitular aqui e a gente vai lá ver. Deixa eu só continuar. Esse aqui já volta aqui para falar sobre o magistral. Vou só tirar o alarme aqui. Sem voltar tudo. Ele deu uma falha de carta de paralelismo. Porque quando eu configurei o módulo em paralelo, ele vai procurar as informações da carta de paralelo que fica no gabinete. Onde ele vai determinar, ó, você disse para mim que esse módulo aqui é um paralelo, ele está na posição 1, na posição de 1. Então ele vai ver se a chave A1/1 está fechada, que é o que me garante que esse módulo está inserido. Então ele deu um erro aqui na carta porque ele sabe que não tem essa informação. Fechou. Legal? Se fosse lá no gabinete, não ia dar esse problema. Isso aí. Então agora a gente vai voltar lá no menu de serviço de novo. Vamos em modelo de UPS. Dando continuidade aqui, a gente passou da configuração do sistema. Né? Tudo bem.
tenho esse menu grupo magistral. Não são todos os módulos que têm esse recurso. Quando esse módulo tem esse recurso, para que ele existe? É quando eu quero definir que o meu conjunto do gabinete ali, dos módulos do gabinete, vão ser o mestre entre gabinetes. Então, onde eu tenho a questão de determinar, numa falta de energia, né, o conjunto ali do sistema, quem vai seguir para fazer a onda do inversor? Esse grupo aqui. Então, um gabinete em específico vai ser o mestre entre os gabinetes. Legal? Para efeito de determinar, vamos todo mundo fazer o inversor nesse tempo aqui. Se tiver sim, todo aquele conjunto de gabinete vai estar sim. E, consequentemente, os outros gabinetes vão ter que ter esse recurso e vão ter que estar não. Às vezes eles vão ter que encontrar problemas onde o sistema está todo operacional, está alimentando carga, estão partilhando, né, corrente entre os módulos, mas vai ficar gerando uma alarme lá de frequência de entrada, sincronismo não ok. Justamente porque o módulo que estiver com ele dando esse alarme, ele tem esse recurso de grupo magistral, mesmo que esteja em não, ele vai me dar esse alarme, porque o outro módulo não tem. Então isso foi um menu, um recurso que foi incrementado posteriormente. Aí o que isso vai determinar para a gente? Módulo não magistral com módulo magistral, se você não quiser esse alarme sempre habilitado aqui, vai ficar sempre vermelho e vai alarmar no CID, você tem que não colocar isso para trabalhar junto. Legal? A frequência de trabalho, né? Nosso aqui é o sistema 60 Hz. 60, né? Conversor aqui não é o caso de habilitar, porque tem locais que eu preciso 60. Ele é só 50, então você coloca ele lá para converter para 60. Né? Aí aqui a janela de sincronismo em relação ao bypass e o inversor, né? Ali, o chaveamento, que já estou enganado na chave estática também, essa faixa aí, que já se faz. O bypass separado, lembra lá embaixo do barramento, acho que quando for vocês vão ver melhor. No barramento ali temos a entrada do retificador e tem o bypass. Quando está separado, eu tenho ligações físicas separadas. Por mais que o nosso quadro é o mesmo aqui, mas está separado ali, se habilita separado. Para ele entender que não é a mesma fonte para os dois. Né? Ele vai fazer um checklist entre as fases ali, se for o caso, de conferência das fontes. Que seria o que? Linha 1 retificador, linha 2 bypass. Quando é junto, tem uma barrinha lá que está jampeando. A tensão de trabalho do inversor, nossa 220. Você consegue intervir nisso aqui só em modo de serviço, tá vendo? Consigo alterar em modo de serviço. Tensão do buster, o que a gente encontra também aqui? Já encontramos em 348. A nossa, normalmente, padrão tem usado 360. O que é feito essa redução? Menos consumo, né? Não precisa de muita demanda de carga, então eu posso trabalhar com inversão mais baixa, né? Só que às vezes com a tensão mais baixa eu vou drenar mais corrente. Então tem todos esses objetivos aí. E o que aconteceu na prática? O módulo que estava com um buster mais baixo pegava menos carga. Porque o outro acho que conseguia um arranjo melhor da onda, mais rápido, drenava mais corrente para ele em termos de carga do que do outro aqui, do 248. Então às vezes tem módulo, aí então é bom você olhar lá no seu, ou ver se o buster de um está 360, se o outro está 248 e deixar todo mundo igual, para ter um partilhamento de corrente por igual ali entre os módulos. Como é que eu altero isso aqui? Eu vou mostrar já. Então aqui só teria o finalzinho do modelo de PS, é o retardo, lá, porque ele tem um contato no gabinete lá, que ele faz o comando de partida de grupo gerador se necessário for, através do próprio equipamento. Bem, o modelo foi esse. Agora vamos ver a questão do ajuste da tensão do buster. Como é que eu faço o ajuste? Eu tenho que estar com o meu módulo isolado, com a chave A2 aberta, né? A chave do banco de bateria também todo fora, porque agora eu vou tirar todas as proteções do circuito e ele vai habilitar todo o funcionamento dele. Então eu vou em modo serviço, ativo para sim, né? Ao ativar para sim, agora eu posso ir lá no modelo de PS, navegar aqui até lá a tensão do buster, já habilita aqui fazer as intervenções, tá vendo? Se o seu lá tiver que às vezes eu já encontrei, vai estar 248, você vem aqui, aumenta para 360, vai ficar todo mundo igual. Eu acho que ele sobe até mais, né? Vai usar o padrão aí de 360. Lembrando que isso aqui é o 360 para cada lado, né? Então aqui eu alterei, né? O inversor aqui eu também, já no modo de serviço, já consigo mudar, ó.
Tá vendo? A tensão de trabalho fosse 230, fosse 100 deixa eu ver se dá para ajustar para menos aqui, para 110. Vai não. Não, nem só que vai ser só. Gente, o mínimo foi 150. Porque ele deve ser uma versão já de fábrica Se diferente. você segurar aí não vai mais rápido não? Vai não? Tentei. Não vai não. 20, show. Aí o Buster aqui, ó, vamos arrumar. Porque quando eu mexi na tensão, ele mexeu no Buster automaticamente, tá vendo? Então talvez seja uma intervenção ali que o cara bagunçou tudo ali. O cara brincando aqui também bagunçou lá. X ou U. Ok. Voltamos aqui. Deixa eu ver. Aqui é a configuração de informação, porque às vezes o que está batendo na etiqueta não é o que realmente está vendo no módulo. Então você consegue alterar aqui também o número de série. Menu de serviço, data de fabricação, consegue atualizar. Deixa eu ver o que faltou aqui. A versão, questão do hardware que o menino estava falando lá para mudar. E o tal do password dinâmico aqui, ó. Esse aqui que o cara foi aqui, colocou sim, aí já deu aquela canseira lá. Sexta-feira tem isso aí. Se quiser a gente faz na prática que vocês verem acontecer. Standby Mode é um motivo. Agora um menu aqui que eu aconselho, assim, que é o mais perigoso para mim é esse daqui. Que é a configuração original. Depois você se confirma, você volta ele de fábrica. E como é que faz uma reconfiguração? Via software e só o representante vai ter. Né? Então o seu módulo vai ficar inutilizado enquanto não tiver alguém Se para tu usar. fazer ele voltar pra Por fábrica. que eu acho perigoso? Porque às vezes a gente precisa vir aqui, ó, não apagar alarme. Eu quero deixar tudo zero e o cara passa o dedinho ligeiro e não presta atenção. Será que não foi de propósito? Não, Deixar isso próximo aqui é do outro. especificação de projeto. Quer dizer, obrigar no projeto, na contratação, que a empresa forneça o acesso e talvez em mídia, caso eu tenha que... Vamos fazer um teste aqui do módulo. A gente consegue fazer um teste de tensão no inversor, nível de como a gente está no modo de serviço, né? Vamos ver aqui, abrir a contatora de bypass. Abrir lá, legal? Fechar a contatora de bypass. Você que faz os comandos e vai testando. Nível, deixa eu ver, DC do inversor. Você faz um teste de cheque, eu acho. Fez um teste aqui, e aí tá vendo o bypass. Ajuste de tensões de inversor em curso. Ele faz um ajuste automático, provavelmente do inversor. Porque pode ser até bom, pode ser até uma regulagem. Tá parado interrompido. Parâmetro registrado. Vamos ver aqui como é que tá as medidas, que eu mandei comandar o ajuste do inversor. Quase. Bateria tá desligado. Liquidificador. Bypass. Saída deu uma melhoradinha. Circulação do meu dedo. Lá na serralheira tinha isso. Esse aqui é a mão na roda, pô. Esse aqui é muito bom. Você precisa entender isso. Ficar voltando, dando martelada pra ele queimar. Vai botar ali, faz mais. Ih, chegou o perigoso aí. Chegou?